Então, vamos pensar mais praticamente no nosso atual contexto de humanidade. No Terra, plano de expiações e provas, caminhando para a regeneração. No planeta Terra, na totalidade dos habitantes do planeta Terra, nós temos atualmente, desde muito tempo, cerca de 24 bilhões de espíritos. Então Jesus arrecadou de Deus, para este momento, 24 bilhões de espíritos. Atualmente, nós somos quase 8 bilhões encarnados, é 7 bilhões e 700 milhões. Falta pouco. Somos então 8 bilhões encarnados, 16 bilhões desencarnados. Não importa se está encarnado ou desencarnado, porque por dia nascem cerca de 250 mil pessoas, morrem cerca de 160 mil pessoas, e a cada dia fica um saldo positivo de 80, 90, 100 mil pessoas. Cada dia. Um dia mais, um dia menos, mas na linha geral é essa, o Google dá, o relógio mundial dá essas informações facilmente. Então o que acontece? Há um processo de possibilidades dentro da reencarnação para que todos os espíritos possam vir à Terra nesse momento e serem aferidos, conforme as tentações, a sua posição. Eu superior, eu inferior, dentro das várias facetas do ego. Se eu caio no eu criança, no eu infantil, fazendo parceria com o eu inferior na pirraça, na birra, eu não entro. Se eu desenvolvo um eu observador no ego e começo a observar e avaliar minhas tendências, meus anseios, expectativas, e começo a filtrar, vigiando o velho e fazendo adesão ao novo, eu consigo ir abrindo campo para que esse novo penetre em mim plenamente. Então depende do ser nesse atual momento. Toda a Terra, ela tem todas as escolas, todos os convites e todas as permissões. A filtragem é por parte do ser. Está tudo liberado. Não tem restrição a nada, em todos os lugares. Pode ter uma exceção ou outra, porque é um campo excepcional. Às vezes um espírito encarna e tem a encarnação dele é assim, olha, você não pode ter escolha de nada. Você vai para a Terra e... mas não tem jeito, todo lugar lá está livre. Não tem. Tem alguns lugares que você pode não ter escolha. Então me manda para lá. Aí, por exemplo, ele nasce sem nenhuma crítica aqui, mas só uma constatação atual, ele nasce na Coreia do Norte, por exemplo. Vai ficar sob a tutela, um regime fechado, e ali ele vai viver lá 30, 40, 60, 70 anos, e é uma bênção para ele. Eu não vou quebrar os muros da Coreia do Norte. Ela é uma prisão, mas ela é necessária para o espírito. Deus é que sabe quanto tira isso, né? Ah, mas eu quero é ficar livre para fazer tudo. Nasce no Brasil. Fazer o que quiser. Mas cuidado. Cuidado, porque é preciso aprender a equacionar. Nós podemos nascer onde quisermos, né? Onde a lei permitir. A evolução é dirigida, a encarnação é dirigida. A encarnação não é aleatória, nasce assim, Deus dará. Não. Existe um plano diretor para a reencarnação de espírito na Terra. Então não é o homem que faz. O homem, ele é livre. Na ação dele, igual um peixe é livre dentro do aquário. Só dentro do aquário dele. Fora do aquário, ele não é livre de nada. O dono do aquário é que é mais livre ainda. E assim vai sucessivamente, né? Então, nós estamos no momento de aferição. Quais informações que os espíritos têm dado? Quais as estatísticas que eles têm dado? Na transição de mundo regenerador para mundo feliz, no final do ciclo, da atualidade que está na Terra, dos 24 bilhões, 1/3 não entrará em mundo feliz. Ou seja, somente 2/3 estão passíveis de adentrar no mundo feliz. Isso é estatística, né? 1/3 não vai. Então, cerca de 8 bilhões dos atuais espíritos da Terra não entrarão em mundo feliz. Mundo feliz começa daqui a 1000 anos. Está longe. Então, nós vamos voltar. Entre agora a transição de expiação e prova para a regeneração, da atual totalidade da Terra, só não entrarão 10%. Ou seja, 2 bilhões e 400 milhões de espíritos.
Os outros 6 bilhões que talvez não entrem na regeneração, na Mundo Feliz, ainda terão chance de mudar essa estatística. Isso que é bonito. Porque não é determinístico, é de possibilidade. A estatística define nos grandes números a realização. Mas ela não define o quem. Ela só define a realização. O quem é posição. Então, quando a estatística olha, ela olha o todo e fala assim, olha, esse tanto não vai, esse tanto vai. Porque é assim. Mas ela não falou quem. É como nós olharmos um cardume. Nós podemos olhar o movimento do cardume e prever o movimento do cardume, mas nós não podemos prever o movimento do indivíduo, mas do cardume sim. As andorinhas voando, ou alguns pássaros fazendo uma revoada, nós podemos fazer a previsão do seu movimento, enquanto coletivo. Mas um ou outro pássaro pode tomar um tiro, pode abater, pode fugir, pode sair. Pode. Então é assim também o movimento de quem olha a Terra nos grandes números do coletivo. Dizendo o seguinte, as equações dizem 10% não entra. Quem do 10%? É ele que se coloca. O certo é que 10%. Agora, 10% é como diz aquelas campanhas de pesquisa de Ibope. Tem uma margem de erro para mais ou para menos. 10% né, é percentual, pode ir um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mais 2% para lá, menos para cá, tá? Não é determinístico, fechado. Então diz lá o capítulo 11 do Apocalipse, que a 10ª parte da cidade foi destruída. Dentro da interpretação de todo o capítulo, nós vamos entender que essa 10ª parte representa, nesse atual estágio, daqueles que não atentarão na regeneração. Então essa cidade destruída é a 10ª parte que vai ser exilada agora para outro mundo, que é o arquétipo Judas. Os que predominantemente ficaram no eu inferior. Os que predominantemente permaneceram como diabo, como psicopata. Permaneceram como sociopatas, ou seja, fizeram vinculação com o mal. Seja no tráfico das drogas, no tráfico das influências, nas corrupções gerais, na balbúrdia onde predominou o vínculo negativo. Isso vai ser extirpado da Terra. A Terra não comporta isso enquanto mundo regenerador. Ela comporta a oscilação daquele que quer afirmar ao bem, mas não comporta a decisão daquele que se vincula ao mal. Tá certo? Então, quem fez a decisão para o mal, que é o aspecto do Judas, não entra na regeneração. Não entra. Então, 10% do atual contingente sai. São 24 bilhões, mais ou menos. 10% dá cerca de 2 bilhões e 400 milhões de espíritos. Que está na estatística do livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês. Quando Jesus foi nascer no planeta, construiu-se uma cidade no mundo astral e prendeu lá 2 bilhões de espíritos. Porque eles iriam fazer uma arruaça muito grande. Foram soltos aos poucos. Então, daqueles 2 bilhões, alguns já saíram, melhoraram. E um tanto entrou, que talvez tenha vindo de outros mundos inferiores, ou da própria planeta Terra, para comprar a quantidade aí. Porque um rei morto, rei posto. Chico Xavier foi em espírito visitar o dia que o Gregório perdeu a dimensão dele de preposto dos dragões, naquela cidade infeliz. Eles colocaram um outro substituto. O Chico Xavier esteve lá e viu quem era o novo substituto, o novo lugar-tenente do lugar do comandante Gregório. Então é assim que a vida flui, né? Assim que a vida funciona, a gente sabe dessas posições. Então, nesse momento, procede uma seleção que 2 bilhões de espíritos vão sair da Terra. E aí, se saiu 2 bilhões, abre vaga para 2 bilhões. E os espíritos já têm dito para nós que virão estrelas do céu para a Terra. Cairão estrelas do céu para a Terra. O que significa isso? Significa que espíritos que estão num planeta, na última etapa da regeneração, para entrar em mundo feliz. Aí não entraram. É como o aluno que faz a prova do Enem. Não entrou. O que ele tem que fazer? Repetir o cursinho para fazer uma nova prova. Então ele não conseguiu lá naquele mundo dele sair de mundo de regeneração para mundo feliz.
Aí ele vem para a Terra para refazer a história de regeneração. Cerca de 2 bilhões de espíritos virão para compor com os que estão na Terra a regeneração. Ou seja, é um enxerto, uma enxertia. Porque eles já fizeram todo o plano, só que não conseguiram avançar. Mas não é queda mais, não é queda. É um plano em que eles vêm para recomeçar um trabalho. Significa dizer, que nos parece, que nós vamos fazer umas 3 vezes a vivência de mundo regenerador. Nós vamos fazer uma na Terra, talvez a gente não entre no mundo feliz, aí a gente vai para um outro mundo, faz de novo, depois do 5º vestibular a gente passa. Feliz do espírito que passar de primeira. Porque dos discípulos de Jesus, só João, evangelista, passou de primeira. Os outros morreram de testemunho, mas não passaram assim de primeira, não. Só João. Então significa que dos 10, Judas não entrou. E só João permaneceu. Dos 12, né? E 10 oscilaram. Vai fazer outras etapas em outros lugares. Deu ideia, gente? A maioria. Então significa isso dizer que a regeneração, ela nos leva até o ano 3000, mundo feliz começa, talvez a gente não entre. Aí a gente vai fazer outra de novo. Como está acontecendo com esses espíritos que vêm para a Terra. Que para nós é uma grande enxertia, porque eles já estão no final da regeneração lá e vão recomeçar aqui. Para nós que estamos começando, eles vão trazer grandes valores de conhecimento, de aprendizado, juntando com os da Terra que já têm valores, e vão fecundar-nos. Então a regeneração, ela é um plano que nos permite caminhar buscando aquele ângulo da compreensão mais profunda da lei. E agora o problema nosso não é mais combater drogas e combater guerras. O problema da Terra, a partir da regeneração, é de afirmação mais plena da vivência real do Evangelho dentro e na relação. A regeneração, ela não resolveu todos os problemas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito do mal não perdeu todo o seu império, mas não é o mal mais por maldade. É aquele que surgiu igual Simão Pedro. Depois disso aqui, Simão Pedro negou que conhecia Jesus. Ele fala, só você tem as palavras de vida eterna. Aí um dia alguém perguntou, mas você é amigo daquele homem que está preso? Eu? Conhece ele não? Quem você falou? Quem? Não vi, não sei. Não sei disso que você está falando, não conheço não. Ele negou. Então, quer dizer, não é mesmo? Ele entrou, mas na hora do testemunho ele... Então, é um processo. Então, a regeneração, teremos ocasiões disso, mas não tem mais o psicopata, né? É isso que tem que ficar bem claro, eu não sei se está ficando. Ela vai até 2057 para terminar esse processo, e a partir de 2057, operacionalmente, começa na Terra a regeneração. Então, nós entramos, e aí nós vamos estar no testemunho. Pode oscilar uma afirmativa ou não, mas o caminho é para a transformação. Então, Simão Pedro, ele é o grande exemplo, ele é o grande movimento. Mas quem vai realmente entrar em mundo feliz daqui a 1000 anos é João Evangelista, que dos discípulos é o único que não teve uma morte violenta, né? Ele foi até o fim da etapa dele e ele conseguiu, eles colocaram ele num tacho de azeite fervente, e na hora que ele pisou no tacho, o azeite diminuiu 10 graus. Na hora que ele pôs o outro pé, diminuiu mais 10 graus. Quando ele mergulhou, o azeite esfriou, ficou a temperatura tranquila. Eu falei, se eu entrasse lá, eu tinha morrido. Então, João tinha nele, não é, a substância onde isolava o evento externo. O evento externo não tinha império sobre ele. O que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi picado por uma serpente que o veneno dela, entrando na corrente sanguínea, em poucos segundos, a pessoa constrangia toda, paralisava toda e morria. E o sangue entrou, circulou, viseu, e Paulo continuou numa boa. Ficou até melhor. Olha que coisa, né, gente? Porque não tinha veneno nele. Como nós estamos com o nosso sangue tão envenenado, o veneno da cobra e o nosso veneno faz parceria, ele congela na hora. E nós morremos. Então é isso, né? No livro de Daniel,
amigos de Daniel, que é o João Evangelista depois, eles também foram colocados por Nabucodonosor numa fornalha fervente. E eles entraram e ficaram lá. Igual o diabo no inferno. E não queimou. Só que eles não são diabo, eles são de Deus, né? Eles não queimaram. Saíram inteirinhos. Isso significa, na metáfora, que é o momento em que nós não estamos perdidos no furacão da coisa. Nós estamos além das coisas, né? E aí o Pedro, o João então entra muito feliz. O Pedro, ele vai dar a dimensão para nós da oscilação. Quando entrarmos no mundo feliz, a Terra volta até os 24 bilhões, que saíram 2 bilhões e entraram 2. E aí, esse restante, segundo as estatísticas, então agora 6 bilhões, porque 2 já saíram, 6 bilhões talvez não entrem em mundo feliz. Vão retomar o mundo de regeneração, não é queda mais para mundo primitivo. Então, para mundo primitivo mesmo é só 1 bilhão, só 2 bilhões de espíritos. Os outros vão repetindo o momento da regeneração. É igual concluir o ensino médio. Enquanto entrar na universidade, não volta mais para o ensino médio. Fica repetindo o cursinho, né, preparatório, para adentrar no curso superior. Esse é o processo da Terra. Então, nosso campo aqui, eu quero crer que nós já não somos mais adessos ao mal conscientemente. Temos esse mal em nós, ainda não foi extirpado, mas não fazemos adesão a ele conscientemente. Oscilamos pelas reações da vida. Então, nós estamos na regeneração. Somos chamados, escolhidos. Agora, dentro da escolha, precisamos nos escolher cada vez mais para a eleição, que é o mundo feliz. Esse é o grande desafio que somos chamados a esse momento. Que é o texto todo está dizendo isso. Que o que nos nutre? Que eu chegar na regeneração. Fala assim, não, estou com saudade da maconha, gente. Oh, que plantinha que eu tinha lá em casa, no vaso, 100% orgânico, vegetal, sem agrotóxico. Se tiver com saudade dela, lá não vai ter, não tem jeito. Eu estou com saudade tanto de matar alguém, não, já não vai dar mais esses negócios. Essas coisas do erro negativo, isso não pode. Então, é preciso nós atentarmos em nós na vinculação saudável, fraternal, com aquilo que é novo. É preciso conhecer esse novo, fazer adesão. Então, as viciações mais complexas não estarão vivas e não existirão no mundo da regeneração. É um processo de 1000 anos em que, veja a limalha de ferro e o ímã, né? Enquanto era primitivo, vinha bem devagarinho. Agora que expiação e prova acelerou um pouquinho. Mas da regeneração, ela é mais rápida. Então, em 1000 anos, é preciso trabalhar muito. Quem não deu conta, quem ficou meio preguiçoso, esse volta para recuperar e vai fazer umas 4 vezes 1000 anos, aí daí a pouco ele entra. Esse é o grande procedimento que a vida espera de nós e que a vida nos proporciona. Estamos colocados para isso nesse momento. Então agora, o que precisa crescer? O eu real, o eu sou, o Cristo. Nossa mente precisa, não é a mente, né? O ego humano, a mente precisa visualizar e abrir-se para a chegada do eu real. E sistematicamente, por não ação, desativar o eu inferior, desativar a primazia do eu inferior, desativar aquilo que o eu inferior tem de concreto em nós, dando dimensão de obediência, porque o Judas não obedeceu. Quando Jesus pronunciou o primeiro discurso junto dos 12, mostrando o reino dos céus e o trabalho a ser feito, Judas foi o primeiro a levantar a voz. Bateu palmas e falou, muito bom, belo discurso. Mas aqui na terra não faz nada sem dinheiro. O faz-me rir que realiza tudo. Está no livro Boa Nova, capítulo 5. Aí os discípulos todos olharam para Judas e falaram assim, o que é isso? Onde é que você está? Aí Jesus fala assim, Judas, será que Deus precisou do dinheiro humano para construir as belezas do universo? Será que Deus precisou do esforço humano para fazer as grandezas? Porém, olha que belo, eu não posso desconsiderar o primeiro alvitre daqueles que vão trabalhar comigo. Jesus valorizou tudo. Falou, Judas, põe em prática o seu plano, mas toma cuidado para que a bolsa não pese mais do que o necessário.
e não sucumbas ao peso da bolsa. E o Judas, que é o arquétipo do comércio, da troca, da barganha, do lucro, do interesse de ganhar, o Judas, ele recolheu ali mesmo um monte de dinheiro, naquele primeiro momento. E, paralelamente ao trabalho do Evangelho, Judas fazia sempre um acordo político. Judas representa as trincas políticas dos acordos. E ele vai até o ápice de fazer o acordo com Anás e Caifás, que queriam matar Jesus. E ele fala, não mata não, gente. Vamos fazer o seguinte, olha, a gente pega ele e trabalha aqui, e ele manda os romanos embora. A gente conversar com ele, ele manda os romanos embora, livra a gente. Aí ele fica assim, ele vai fazendo todo o trabalho, e vocês me colocam como primeiro-ministro, que eu sou muito amigo dele, e eu como primeiro-ministro, eu vou dirigindo o que ele tem que fazer, o que ele não faz, e aí Israel vai ser a dominar a humanidade. E aí nós dominamos, aí toda a terra vai estar submetida a Israel. Os fariseus, Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote na época, está certo, eles eram serpente. O Judas era a Eva nessa hora. Está certo, nós acordamos isso aí, pode fazer. Vamos dar um dinheirinho para você, para ficar aqui, nós comprando o processo e tal. E o Judas pegou, foi uma ilusão. Está no capítulo 24 do Boa Nova agora. Uma ilusão. Ele se iludiu com o poder humano. É o eu inferior achando que vai dominar na mentira, fazendo acordos, fazendo palavrinhas, né? Lançando uma mentira aqui, a outra ali, dominando. E aí, quando Jesus foi preso, ele chegou e deu o beijo, né? Beijo é amor, é carinho. Mas era para indicar, é esse que tem que prender, prenda com carinho. Ele falou, leva com segurança, leva com segurança. É só prender, mas nós depois vamos conversar, vamos fazer um acordo, vai dar certinho e tal. Vai lá, viu, Jesus, vai lá. Só que Jesus, o Anás interrogou Jesus, Jesus ficou em silêncio. Não respondeu. Aí o Anás perguntou, Jesus ficou em silêncio. Aí o Anás deu uma cutucada e Jesus falou assim, mas eu vim aqui para isso. Eu sou filho de Deus. O Anás rasgou a roupa, fez uma histeria total no chão. Mandou para Pôncio Pilatos mandou para Herodes, Herodes devolveu para Pôncio Pilatos. E Jesus não fez nenhum movimento de guerra, de conflito. O Judas não entendeu isso. O eu inferior não acredita que o eu real é possível. E aí o Judas, vendo Jesus ser entregue, flagelado e à morte, ele sucumbe, ele se assassina, ele se mata. E aí, esse é o processo, né? Nós nos excluímos do paraíso, nós nos excluímos da convivência. Então não é o espírito que vai ser só exilado, é ele que se autoexila, porque ele não quis participar do novo. E Judas foi orientado por Tiago Maior. Judas não faz isso, está lá no capítulo 24. Judas, onde é que você está com a cabeça, Judas? Não faz isso. Não, mas é porque tal. O Tiago representa o intelecto que suplanta, né? Aquele que faz adesão, ele é o primeiro desses que vão fazer adesão. Então, o Judas não quis participar. O eu inferior, aqueles que vincularem a ele, não entrarão no plano da regeneração. Nós fazendo uma associação assim com o Evangelho, vai dar essa ideia. Só que o Judas já se renovou, né, enquanto pessoa. Mas o arquétipo dele vai ser colocado agora em ação, que vai ser exilado da terra, vai se regenerar no tempo adequado. Mas nós que estamos no arquétipo de Pedro e de Tiago, nós podemos, desde agora, fazer essa vinculação, fazer essa renovação, encontrando nutrição. O que me alimenta? Não me alimenta mais a guerra antiga. Não me alimenta mais a mentira de ontem. Não me alimenta mais as coisas passadas, porque agora eu me alimento, eu me nutro das coisas de Deus. Eu tenho prazer, com prazer, nas coisas do Espírito. Eu tenho nutrição na convivência com aqueles que aspiram à glória de servir o Senhor. Então nós mudamos o eixo da nossa trajetória e conseguimos adentrar nesse novo chamado regeneração, que é um novo tipo de comida. Não tem mais noticiário sensacionalista e mentiroso, fake news, nas mídias. Mas terão palavras da vida eterna, a todo dia nos convidar à equação nova. Esse é o patamar.
Essa é a nova vida, essa é a nova engrenagem. Então esse capítulo 6, que é o eixo, começa com o pão multiplicado, transitando no pão essencial, superando as águas das emoções, andando por cima das águas e dando ao discípulo a decisão. Muitos vão abandonar, a gente sabe, muitos não aguentarão seguir. Mas aqueles que descobriram as palavras da vida eterna, estes permanecerão, estes ficarão. E estes conseguirão atingir patamares superiores e assim sucessivamente na escala da vida.